Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje, nós falaremos sobre o estilo elegante, ou melhor, as peças que você deve evitar na hora de estruturar esse estilo na sua vida. O primeiro ponto importante aqui que a gente deve falar é que a questão de ser elegante, de ter esse estilo de uma mulher mais elegante, não está relacionado ao preço das peças que você usa e muito menos à quantidade, porque às vezes quando a gente fala que para o seu trabalho, para o seu dia a dia você precisa ter um estilo mais elegante, aí as pessoas já começam a pensar que precisam ter uma infinidade muito grande de peças ou até mesmo que precisa começar a usar peças mais caras. Mas na verdade não é isso. A questão de ter um estilo elegante, primeiramente, é saber combinar muito bem as peças que você já tem. Então não precisa necessariamente ter muitas peças ou peças muito caras, até porque o sapato mais caro ou uma infinidade de peças não vai te deixar elegante. Tem muita gente que tem muitas peças, mas mesmo assim não consegue estruturar esse estilo no seu dia a dia, porque ele é um estilo um pouquinho mais complicado. Você precisa de muito conhecimento e principalmente de muita atenção para fazer esse estilo dar certo. Então, por isso que a gente sempre fala das coisas que a gente deve evitar, porque é muito mais fácil falar do que não usar do que usar. Fica muito mais dinâmico dessa forma. Então, a primeira peça que você deve evitar é peças com tecido muito transparente ou muito sintéticos. Eu falo sintéticos porque geralmente esses tecidos sintéticos, eles têm ou muito brilho, ou muita transparência, ou são muito justos, são peças muito justas. Esse tipo de peça tira esse ar elegante, porque se você pesquisar roupas elegantes em qualquer site de busca, você vai ver que são tecidos leves, mas não necessariamente transparentes, porque quando a gente fala, precisa de um tecido que tenha leveza, aí as pessoas já pensam em tecidos com algum tipo de transparência, mas na verdade não é isso. Tem tecidos que eles conseguem ser leves, a modelagem consegue ter um caimento legal sem necessariamente ser um tecido muito transparente. A gente não precisa disso. Porque a questão da leveza da peça, o que traz a elegância é a leveza. E a leveza, ela está muito relacionada à modelagem. Então, já puxa para o nosso próximo tópico, as modelagens. Então, precisa de uma modelagem que tenha estrutura. Então, não pode ser nada muito justo, mas também nada muito reto, para não te deixar com aquela sensação de quadrada. Toda mulher odeia essa sensação. Eu tenho certeza que você já provou uma roupa e já falou, não, eu não gostei, eu tô quadrada. Pois é, essa expressão a gente usa quando a roupa não tem caimento, não valoriza o que a gente tem, não valoriza o nosso corpo. Então, o próximo tópico é isso, usar modelagens que ou não combinam com você ou principalmente não tem um caimento diferente. Outra coisa é exagerar nas cores e principalmente nas estampas. As estampas, elas são algo muito difícil de combinar. Por quê? Porque geralmente as estampas ou ela tem muita cor ou as cores que tem você tem uma dificuldade ali de combinar e isso é completamente normal. E também fica muito difícil combinar estampa com estampa. Duas roupas estampadas fica mais difícil ainda. Então, se você não sabe combinar estampas e quer ser uma pessoa mais elegante, então a indicação é que você evite estampas. E se for usar, ou em momentos muito específicos, ou que sejam estampas mais básicas, mais fáceis de combinar. Por exemplo, o xadrez, ele é muito fácil de combinar. O floral, ele é muito fácil de combinar, porque a estampa floral, ela é muito diversa, então tem vários tipos. Desde o floral max, que são aquelas flores grandonas, que é as que você deve evitar, porque estampas muito grandes tira também esse ar elegante. Mas também tem as mais delicadinhas, que é essas que você deve apostar, mais delicadas e sem o excesso de cor, porque fica até mais fácil. Quando você pesquisa paleta de cores elegantes, você vai ver que os tons eles são muito distintos. Então a gente tem muito preto, tem muito marrom, o branco, o cinza, essas cores mais básicas, essas cores mais neutras. Então você não vai ver uma infinidade muito grande de cores.
Mas existe sim a possibilidade de ser elegante mesmo usando roupas coloridas. O vermelho é a prova disso. O vermelho é uma cor super forte, super vibrante. Mas é totalmente possível ser elegante com vermelho. Até porque ele é uma cor que representa muito isso do empoderamento. Então as pessoas sempre remetem o vermelho à cor da elegância, mesmo ele sendo uma cor mais forte, mais chamativa. Mas eu preciso me limitar a essas cores? Obviamente não. Existe sim a possibilidade de você ser elegante com uma cor super colorida, mas você tem que ver que você vai ter que tomar muito mais cuidado, porque o estilo elegante, ele também é muito prático, então você sempre vai ver as mesmas modelagens, as mesmas cores e o mesmo padrão. Geralmente é uma calça com uma blusa mais arrumada, com uma modelagem legal, por exemplo, uma manguinha bufante, ou um ombro a ombro, ou até mesmo um ombro só. Então, sempre que você for ver o estilo elegante, você vai ver que são peças muito distintas. Então, quando a gente foge muito do padrão, acaba que fica muito mais complicado para você combinar. Mas é totalmente possível ser elegante com verde, com azul ou com essas outras cores mais chamativas. Como a cor já é chamativa, então você vai ter que pensar. O tecido ele vai ter que ser mais delicado, a modelagem vai ter que ser mais delicada, o que já puxa para a questão dos decotes e comprimentos de peças. Roupas muito justas, muito curtas e muito decotadas, elas também não se encaixam com o estilo elegante. As roupas elegantes, elas são roupas mais vestidas, são roupas até um pouco mais formais. Então, uma roupa muito decotada ou até mesmo muito curta, ela não vai ser elegante. Infelizmente, para quem gosta desse estilo de roupa e quer ser elegante, vai ser muito mais complicado. Mas uma dica bem interessante que muita gente usa e que funciona muito bem é usar os decotes certos. Por exemplo, decote na parte de cima dos braços. Não vai ficar elegante, por mais que você tente, não adianta. Vai ficar um pouco mais extravagante, sim. Mas um decote nas costas, ele fica muito mais delicado. O decote nas costas, de todos que existem, ele é o mais delicado. Então, se você é uma mulher que gosta de usar decote, mas que você quer se preservar, o interessante ali é um decote nas costas. Ele fica super elegante, particularmente é o meu tipo de decote preferido. Vocês sempre vão me ver mostrando as costas por aí, porque é muito mais elegante, é muito mais formal. Então, fica até mais bonito esteticamente. Então, uma dica bem legal é usar decote nas costas para quem gosta de usar, mas tem esse medo de não estar elegante o suficiente para a ocasião. Outro ponto aqui é que nem sempre a ocasião que você vai exige uma roupa super formal, mas mesmo assim você quer ser elegante. Porque outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade é diferenciar o formal do elegante. Formal é você se adaptar a aquele momento que pede que você seja formal. Elegante, ele é um estilo, ele é um padrão. Então, você usando o mesmo tipo de roupa e mantendo essa estética elegante, as pessoas vão saber que não é que você está formal demais para aquela ocasião. As pessoas vão saber que é o seu estilo próprio. Então, se você quer ser uma pessoa elegante e tudo, mas tem medo de estar sempre formal demais, o famoso careta, é interessante que você mantenha esse padrão de estabelecer para as pessoas que esse é o seu estilo. Isso vale não apenas pro elegante, mas para qualquer outro estilo que você queira adaptar. Então, as coisas que você tem que evitar são basicamente essas. Roupa muito decotada, muito curta, muito justa. Tem que tomar cuidado com a modelagem, modelagens muito exageradas, mangas muito exageradas também não vai se encaixar nesse padrão, porque o elegante ele também é muito básico, então você sempre vai ver estampas básicas ou até mesmo estampa nenhuma, dependendo da forma que você pesquisar, você não vai ver estampa nenhuma, mas existe algumas que dá para colocar, como a floral que eu mencionei. As cores também são muito neutras. O máximo de colorido que a gente vê no estilo elegante é o vermelho, como eu falei, no máximo um marrom ali, não tem muita essa extravagância de cores, mas você pode usar, basta escolher uma modelagem mais elegante e um tecido mais discreto, porque a elegância está muito relacionada a isso, a ser arrumado, mas também ser discreto, porque, como eu falei, nem toda ocasião pede que você seja muito elegante, mas se for o seu estilo, dá para facilmente adaptar.
Tá, mas o que que eu posso fazer? É justamente prezar por essas coisas que eu falei, evitar esse tipo de peça e também ir adaptando aos poucos, porque como eu falei, às vezes a gente tem muitas peças no guarda-roupa e acha que tudo a gente consegue usar, tudo a gente consegue adaptar para aquele estilo, mas não. O elegante, ele é muito claro, as peças são muito padrão, então não é tudo que você vai conseguir usar. Então, o que a gente recomenda é, se você quer adaptar esse estilo por completo na sua vida, é analisar o que você já tem, o que você consegue manter e o que você consegue tirar, o que você pode doar. Enfim, o interessante também é que você tire os excessos da sua vida, porque o estilo elegante, ele é muito do menos é mais. Então, se você tiver poucas peças, mas essas peças combinarem entre si e serem peças objetivas, serem peças que você consegue usar em diversos momentos, em diversos lugares, o seu guarda-roupa vai ser funcional e principalmente vai ser elegante. Então é esse tipo de coisa que você tem que prezar antes de pensar em peças caras e em uma variedade muito grande. Por exemplo, você não precisa de uma infinidade de saltos para ser elegante, porque outra coisa que as pessoas moldam muito é que para ser elegante precisa usar salto. E não tem essa necessidade. A gente tem uma aula aqui que fala sobre a elegância, mas sem o salto. Então, você pode optar por outros tipos de calçados e outros tipos de peça que te deixam elegante, sem necessariamente ser um salto e sem necessariamente ser uma roupa muito formal. A gente também tem que pensar nesse viés, nesse parâmetro de comparar, fazer essas comparações entre o formal e o elegante. Sabendo diferenciar os dois, sabendo as peças que você deve evitar e utilizando o que você já tem no seu guarda-roupa, sem exagerar nesse consumismo, você consegue sim ter um guarda-roupa super funcional. O elegante também está muito relacionado a isso, a questão de funcionalidade. Agora, dando uma pausa aqui no nosso assunto, antes de finalizar o nosso programa, eu queria deixar um recadinho para vocês. Hoje, no sábado, além de estar aqui dedicando o programa a vocês, na parte da tarde nós estaremos no Educandário Santo Elias fazendo uma pequena participação no desfile. Lá vai ter uma feira de ciências e um desfile reciclável, onde a gente vai falar um pouquinho sobre moda e a questão da moda com a educação ambiental, que é a temática desse ano da escola. Então, vocês podem estar acompanhando isso também nos stories do Instagram e o nosso programa aqui no YouTube. As nossas dicas sobre ser uma mulher mais elegante foram essas. Espero que vocês tenham entendido. Esses pontos, eles são muito importantes para você agregar esse estilo no seu dia a dia. E depois a gente pode trazer de forma mais detalhada as peças que você deve usar, para a gente montar um bloco bem interessante sobre esse estilo elegante, que é o estilo que a maioria das mulheres prefere. A gente tem essa aula que fala sobre a elegância em si, sobre as peças que você deve evitar. A gente também tem aula sobre cores, que é muito bom, que não é especificamente uma aula sobre elegância, mas essa questão das cores ajuda muito, assim como temos a aula das estampas e também temos a aula de como ser elegante sem salto, porque tem muita questão da postura e das peças que você usa. Então aquela aula te ajuda também a ser uma mulher mais elegante. Espero muito que tenham gostado do programa de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!